Bom dia, traders, tudo bem? Agora são 11 horas e 26 minutos, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, especial para minha mãe, para minha esposa, para as minhas filhas, para minhas tias, enfim, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, cada uma de vocês, muito obrigado. Olha, bater um papo aí em relação ao mercado de hoje. Já encerrei minhas operações. Ontem não falei com vocês aí do grupo porque eu estava resolvendo algumas questões pessoais aí. Na segunda-feira viajei e aí então resolvi agora gravar esse vídeo para colocar lá no nosso grupo, né? E provavelmente vou disponibilizar no YouTube também. Bom, o que eu esperava para o dia de hoje? Eu ontem no finalzinho da tarde, fazendo uma avaliação de mercado, eu esperava o dólar fazendo um recuo, né, um dólar para baixo e um índice para cima. Confesso que o índice me surpreendeu, eu achei que ele ia fazer uma subida um pouco menor e depois ia permanecer na queda. Até agora, o índice um pouco mais altista no dia, o índice Bovespa um pouco mais altista no dia. Bom, o que foi a minha negociação de hoje? Uma venda, exatamente nesta região aqui, tá? Nesta região da média de 8 períodos exponencial, que ela está me dando uma indicação de queda. Tá? Não fiz a venda exatamente pela média, mas a média me auxiliou, certo? O que me deu o embasamento para a venda é que eu tinha uma região aqui de oferta muito bem estabelecida, já no candle número 4, tá? Para mim era uma região, formou uma região de demanda, o candle número 5 fechou abaixo, já com um volume vendedor igual ao volume comprador do candle anterior, só que com uma agressão muito grande na venda. Eu já tinha um saldo de agressão vendedor também, ou seja, quem estava tendo a iniciativa era o vendedor, ou seja, a agressão partia através do vendedor. Então isso me dava uma ideia de venda. Eu esperei ele vir buscar, eu queria vender exatamente em 50% desse bloco de notas, desse bloco de ordens que estavam abertas. Fiz a venda ali e finalizei a minha negociação exatamente nesta linha tracejada, que para mim era um ponto de suporte, mas eu não encerrei a venda em função do suporte. Tá? A venda foi encerrada aqui, porque esse candle número 7 era o candle das 10 horas, e às 10 horas e 15 minutos nós teríamos um dado importante que é a ADP. Então eu achava que poderia balançar demais o mercado, poderia de repente me tirar alguns pontos que eu já havia ganho. Eu fiz 16 pontos e meio de venda no dólar aí, foi uma negociação muito boa, e eu procuro aqui por ADP. Vamos ver aqui. Nós tínhamos aqui, ó, às 10h15 da manhã, para mim esse indicativo que era um indicativo muito importante, por isso eu finalizei às 10 horas a minha operação. Nós tínhamos uma previsão de que viria uma variação de empregos privados de 200k e ele veio superior, veio de 242. Tá? Isso já me remete a uma ideia de que essa ADP é um indicativo, é uma prévia para o payroll que vai sair na sexta-feira, que é o dado mais importante do mundo. Mês a mês é lançado na primeira sexta-feira de cada mês. E na sexta-feira, esse payroll, que é o dado de empregos não agrícolas, né, ele mensura qual é a variação de empregos. Novos empregos é muito bom para a economia, só que nesse momento que o mundo inteiro está tentando arrefecer a inflação, esse novo número de empregos joga mais gasolina
na questão da inflação. E aí os bancos centrais precisam colocar novas taxas de juros para que consigam conter essa inflação. E a gente sabe que juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo, né, na maioria dos casos. Às vezes no intraday, dentro do diário, você tem uma curva de juros subindo e você pode ter um balancinho ali, uma movimentação para baixo. Mas, em geral, o que nós correlacionamos é que juros altos, bolsa para baixo, dólar para cima. Bom, o que me dava também a ideia de venda aqui no dólar é que eu tinha uma curva de juros decrescente, tá? E os juros estavam, as taxas de juros dos contratos representados, cada linha é um contrato. E os contratos de juros estavam bastante afunilados. Então, por esse motivo, eu acreditava na queda do dólar. Encerrei a operação aqui, infelizmente, em função do momento da notícia, eu quis encerrar a operação para garantir esse dinheiro no bolso, mas notem que o dólar vem caindo bem mais. Tá? Uma coisa muito importante que também me dá um indicativo muito bom, eu cuido sempre, na minha outra tela à esquerda, eu tenho um gráfico de 60 minutos. Eu utilizo um estocástico nele, porque eu não gosto de entrar contra estocástico. O estocástico está vendido, mais um motivo para eu vender, certo? Então, todas essas questões aí me favoreciam a ideia de uma venda ali. Então, por isso a venda foi naquele ponto ali. Só um minutinho, pessoal. Retomando, então, pessoal, como dizia ali, o dólar segue uma queda um pouquinho mais acentuada. Nós temos aí uma agressão muito forte na venda, um saldo de agressão bastante vendedor, porém eu vejo que ele está chegando numa área de sobrevenda. Está chegando numa área de sobrevenda. Tá? Entrar aqui na venda é entrar no final da festa, tá, pessoal? Não recomendo. Então, as minhas operações para hoje estão encerradas. Concluí dólar. No índice Bovespa não fiz nenhuma negociação. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldades de acompanhar os dois ativos ao mesmo tempo, até porque eu olho bastante coisa. Eu olho questão de fluxo aqui no Superdom e olho o fluxo também aqui nesse volume por preço. As áreas de valor aqui para mim são muito importantes. Qual a região que tem um saldo mais vendedor ou um saldo mais comprador. Então, como eu analiso bastante coisas, analiso também um gráfico de 60 minutos, analiso curva de juros e eu tenho um gosto maior de trabalhar com o dólar, porque o dólar é muito mais técnico, ele respeita os pontos que nós marcamos em cima, seja da volatilidade ou seja ponto de oferta e demanda. Então gosto de trabalhar principalmente com o dólar. Hoje pela manhã eu falava que alguns colegas aí do grupo me questionavam sobre esta região aqui, se seria um ponto de compra. E só para tirar a dúvida dos colegas aí, por exemplo, aqui eu tenho um bloco de ordens que ficou em aberto das negociações de ontem. Tá? Porém, eu não considero esse bloco de ordem aqui, por exemplo, alguém poderia pensar assim, chegou nessa região e eu tenho aqui uma possibilidade de compra. Eu não vejo como possibilidade de compra porque eu não vejo força nesse bloco de ordens aqui. O bloco de ordem, por exemplo, para mim, que representaria força ou um local de suporte, seria esse aqui, por exemplo. Já vou explicar por quê. Esse aqui é um bloco de ordens, tá? Que ele foi mitigado parcialmente pelo candle 33 ontem. Por que este é mais forte do que este número 34 aqui? Porque este fundo ele superou o topo anterior. Então todo aquele bloco de ordens que ficar em aberto
e consegue a superação do topo anterior, olha a pancada que deu nesse candle aqui, que foi exatamente na hora do pronunciamento do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Então esse bloco de ordens aqui para mim era um bloco muito mais forte. Eu acreditava que o preço ia parar aqui para meditar. O preço ia dar uma saculejada nesta região aqui. Mas o primeiro candle da manhã foi um candle muito forte de força, rompeu essa região com muita força e aí me bateu assim, olha, realmente, se fizer um pullback aqui vai ser uma boa venda, porque ele rompeu com força, fez o que em SMC é chamado de choke, né? Ou seja, ele mudou a característica da movimentação de ontem, era só esperar uma área de pullback para fazer a venda. Então, voltando nessa questão de qual é o bloco de ordens que é mais forte, esse aqui eu considero mais forte do que esse, porque o candle subsequente rompeu o topo anterior. Esse aqui nós tínhamos como topo esta região. Deixa eu sinalizar aqui. Nós tínhamos como topo esta região aqui. Só um minutinho. Vamos abrir aqui um aplicativo Epic Pen para poder marcar. O dólar continua forte na venda ali, hein? Olha só. Esse topo aqui, esse topo não foi rompido por esse candle 41. Pelo contrário, aqui ele perdeu força e o dólar começou a fazer movimentos, ó. O IFR também, o índice de força relativo, mostrando uma perda de força na compra. Então, por esse motivo, esse bloco de ordens aqui para mim não representa força, tá? Ele abriu bem em cima dele, a abertura foi aqui em 5.208,5, bem em cima desse bloco de ordens, mas para mim era característico que eu não teria possibilidade de compra aqui pela falta de força de suporte nesse order block aí, nesse bloco de ordens, tá? Então, para mim, quando ele rompeu com força esse bloco de ordens formado aqui por esse candle número 18, para mim já dava indicação a confirmação de venda nesta manhã. Então eu tinha toda uma confluência, média de 200 períodos, ou seja, tendência primária vendedora, tendência secundária na média de 54 períodos também vendedora, e eu tinha as médias exponenciais de 8 e de 21, tonalizadas na cor de vermelho, me indicando uma venda. Eu tinha no gráfico de 60 minutos, sem analisar price action, eu tinha no gráfico de 60 minutos já ali, já me mostrava claramente um estocástico aqui virado para baixo, fazendo movimentos descendentes. Então era venda no dólar. Existem pessoas que dizem que nós devemos ignorar o que passou, ignorar o passado do gráfico. Para mim, o que o gráfico mostra do dia anterior é muito importante. O dia atual é uma sequência, principalmente na abertura, para encerramento de posições, para abertura de novos contratos, baseados em informações do dia anterior, em pontos de negociação, em pontos de oferta e demanda que ficaram abertos do dia anterior. Quando você entende isso, você consegue pegar uma sacada muito importante para entrar nas operações com mais segurança. Perfeito? E vou só colocar, vou ver se eu consigo colocar, porque agora pesou minha plataforma, estou com muita coisa aberta aqui. Ver se eu consigo colocar o índice Bovespa aqui para a gente fazer uma pequena análise. Olha só. O índice agora, nesta manhã, o índice Bovespa nessa manhã, para mim, já dava indicativo ontem mesmo que seria de alta. Como eu falei para vocês, eu não acreditava numa alta mais expressiva. Eu acreditava que este ponto aqui, 106,245, ele ia apanhar um pouquinho mais para passar. Tá? Mas eu tinha pontos ali, ó, uma primeira
uma primeira resistência nesta região aqui de 106,450. Ele passou com uma certa força e foi buscar pontos que eu tinha marcados lá em cima. Olha só, olha onde ele segurou, gente. Uma segunda resistência aqui do nosso cálculo de pivô, tá? E também um order block do gráfico de 60 minutos, ou seja, um bloco de ordens que estava aberto num gráfico de 60 minutos. Se não me engano, era do dia 24 de fevereiro que estava aberta essa negociação aqui. E ele veio fechar esse ponto. Excelente o trading aqui para quem entrou nesse ponto. Tinha suporte relevante, média de 21 apontada para cima, média de 8 também, a média de 200 períodos aritmética, média de 54. O preço negociou aqui. Olha o que eu falei agora há pouco a respeito de força de order block. Aqui nós temos um order block bem pequenininho, um bloco de ordens que ficou aberto. O preço vinha fazendo movimentações de topo maior do que o fundo anterior e hoje já abriu fazendo o que a gente chama em SMC de boss, né? O preço renovou máxima na abertura, veio fazer um pullback aonde? Exatamente naquele bloco de ordens que tinha ficado aberto de ontem. Por isso eu falo que a negociação do dia anterior é muito importante. Aqui especial ponto de compra, toda a confluência para comprar. Eu nem estava olhando para o índice nesse momento. E olha a pancada que ele deu, ele foi buscar lá em cima para fechar. Tem mais pontos para mitigar acima ainda aí do índice, hein? Tem mais pontos para mitigar acima. Só que aí nós temos que olhar a agenda econômica. Agora, meio-dia, tem depoimento do Jerome Powell novamente. Pode ter volatilidade, cuidado nessa negociação. Certo? E a última coisinha que eu gostaria de colocar agora aqui é que várias vezes me perguntam aí por que eu utilizo essas cores no gráfico, por que eu não utilizo verde e vermelho, por que eu não utilizo a cor dos candles tradicional que todo mundo utiliza. Em primeiro lugar, porque eu não sou todo mundo. Segundo lugar, porque eu tenho a minha personalidade de fazer algumas alterações aí conforme aquilo que mais me agrada. Mas o motivo é bastante pessoal e bem simples. Vou pegar aqui para vocês uma coisinha. Vocês podem observar que majoritariamente na minha plataforma eu utilizo as cores bases azul e vermelho. Se pegar esse MACD aqui pontilhado, vermelho nessa região, azul aqui faz parte do MACD. Se pegar o IFR eu tenho azul e vermelho. Se eu pegar o volume eu tenho azul e vermelho. Se eu pegar as médias eu tenho azul e vermelho, exceto nos candles que eu tenho verde e amarelo. O azul eu tenho por esse motivo aqui, ó. Já vou abrir aí para mostrar para vocês os motivos das cores que eu utilizo no meu gráfico. Uma coisa bem simples. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Está lenta a minha plataforma, tem muita coisa aberta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aí o motivo, ó, do porquê que eu utilizo azul e vermelho majoritariamente no meu gráfico, em função das cores da minha terra de origem lá, tá? Cacequi, Rio Grande do Sul, uma pequena cidade, mas tenho certeza que tudo que eu tenho de melhor no meu interior aí eu adquiri nessa cidade aqui, nesse lugar. Então eu uso essas cores azul e vermelha porque aqui eu faço uma reverência. Todos os dias me vem à cabeça meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós maternos que estavam lá, né? Então aí eu tive embasamento para toda a minha vida. Então, como uma gratidão e para eu lembrar das minhas origens, eu utilizo sempre no meu gráfico essas cores azul e vermelho. E os candles eu uso verde e amarelo como uma referência de gratidão ao lugar que eu moro hoje, que é São Gabriel, Rio Grande do Sul, e as cores são verde e amarelo. Então, nos candles, que é aquilo que eu
faço a leitura do que está mais atual no gráfico, eu faço a utilização das cores do local atual que eu moro, que é São Gabriel, lugar aonde eu formei a minha família, tenho a minha esposa e as minhas filhas. Então, por esse motivo, somente para eu não esquecer de ter gratidão por esses locais aí, tá? Verde e amarelo que eu utilizo ali nos candles, uma reverência à cidade que eu moro, e a maioria das cores que eu utilizo lá são azul e vermelho, como gratidão à minha terra de origem. Cada vez que eu olho para esse gráfico aqui, que é o que eu mais gosto de fazer durante o dia, eu lembro de toda a minha família, do aprendizado que eu tive em Cacequi e de tudo que maravilhoso que eu conquistei aqui em São Gabriel. Então, minha reverência, muito obrigado. Tá? Dando sequência então, agora muito próximo aí do horário de depoimento do presidente do Banco Central americano, ao meio-dia vai ter depoimento. Acredito que agora a nossa bolsa deve dar uma pequena lateralizada, o índice Bovespa, e vamos aguardar aí qual vai ser a movimentação que o dólar vai fazer. Ele pode fazer uma movimentação de um pequeno recuo aqui, um primeiro respiro, ou até buscar patamares mais elevados lá, dependendo daquilo que o Jeremy Powell vai falar. Ontem ele falou em juros e o dólar já estressou, né, na alta. Como eu falei para vocês, o índice Bovespa, vejo que ele deve buscar pontinhos mais elevados lá em cima e está buscando, porque tem pontos ficarem abertos, negociações lá, e esses institucionais vão querer fechar essas negociações, né? Então, tá aí essa análise do que aconteceu nessa manhã. Muito obrigado, tá? Durante aquilo que eu falei, respondi algumas perguntas que estavam no meu e-mail. Muito obrigado pelas perguntas, estão respondidas aí. Qualquer dúvida é só enviar novamente o e-mail para ss.investimentosmilionários@gmail.com. Vou colocar na descrição desse vídeo. Um feliz dia a vocês, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, excelentes negócios nessa quarta-feira. Grande abraço.